o que é prescrição? A prescrição propriamente dita é a perda do direito de cobrar algo, né? Vamos dizer, cobrar algo na justiça. Para nós da CHB Advogados, o importante a dizer sobre a prescrição é que ela é, em sua maioria, quinquenal. A maioria das ações aqui do escritório da CHB Advogados é em face ao Estado de Minas Gerais, ao qual se aplica a prescrição quinquenal. Ou seja, você pode cobrar judicialmente os últimos 5 anos. Então, no caso do FGTS, por exemplo, atualmente, se você vai entrar com uma ação hoje, você tem direito a cobrar de hoje em diante e dos 5 anos pretéritos, dos 5 anos para trás. Então, em suma, bem resumido, essa é a explicação da prescrição. Por que devo entrar imediatamente com um processo? Já complementando, então, o assunto da prescrição, no direito tem uma frase que é muito conhecida, que é: o direito não socorre aos que dormem, né? Então, se eu deixo para entrar com uma ação de FGTS, por exemplo, amanhã, eu perco um dia do que eu poderia cobrar por causa da prescrição quinquenal. Se eu espero virar um mês, eu perco um mês. E assim por diante. A cada dia que eu estou esperando, é um dia que eu vou perder lá atrás. Então, essa é a importância de se ajuizar a ação hoje, se realmente existe o direito, se realmente é uma situação válida, vamos dizer assim. Claro que toda situação tem que ser analisada, mas desde que se chegou à conclusão de que deve entrar no processo, que é a forma mais viável de resolver o conflito, o problema, o que quer que seja, quanto antes ajuizar essa ação, melhor. O que são custos processuais? Todo processo hoje tem um custo para o judiciário. No CPC tem a previsão das custas processuais e aqui para nós, de Minas Gerais, a gente tem uma tabela de custas disponibilizada pelo TJMG, o site, e as custas são calculadas aqui em Minas com base no valor da causa. Então, o valor da causa é de X a Y, você vai pagar Z. O valor da causa de X a Y, né? Vamos ver, X ao quadrado, Y ao quadrado, você vai pagar Z ao quadrado. Então, é mais ou menos por aí. Aqui é definido por valor da causa, tem a taxa também, além de ter os custos da citação. Se for citação eletrônica, um valor. Se for por carta, outro valor. Se for por oficial, né? O oficial vai lá realizar a diligência. Um valor um pouco mais alto que vai pagar a verba do oficial. Essas são as custas processuais. Quase todo ato que você vai fazer no processo tem custas processuais. Eu vou ajuizar uma ação, eu tenho custas. Eu vou pagar uma verba do oficial para citar, eu tenho um custo. Eu vou realizar eu ganhei um processo, estou em execução, vou realizar um cisbajute, né, que é o bloqueio em conta. Eu tenho a custa ao convênio, né, ao sistema convenial do tribunal. Por tudo eu tenho um custo. Isso, em suma, são as custas judiciais. O CPC, né, o Código de Processo Civil, prevê uma exceção a essa regra, que é a famosa justiça gratuita, né, mais conhecida como uma justiça gratuita. Aquele que comprova que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio de seu sustento, né, e de sua família, tem direito aos benefícios da justiça gratuita. E aí, então, não vai arcar com as custas processuais. Qualquer coisa que vir a acontecer no processo, uma citação que precisar, um bloqueio que precisar, não vai pagar porque está em baralho pela justiça gratuita. Vale dizer que essa justiça gratuita, uma vez deferida, ela vai te acompanhar pelo resto do processo, a não ser que as suas condições financeiras no futuro não mudem. E isso tem que ser alegado também. Para a revogação da justiça gratuita, tem que existir a intimação para a gente comprovar que realmente continua fazendo jus à justiça gratuita e ela tem que ser alegada. Em suma, essas são as custas processuais. Isso aqui, claro, vai se aplicar
no âmbito no âmbito civil, né? No âmbito trabalhista, por exemplo, tem a mesma lógica, mas o valor de custas, essas coisas já não se aplica mais, o que eu disse aqui do TJMG. Tá? No âmbito criminal também, outra visão, né? Isso vai se aplicar mais para o civil em geral, processos contra bancos, estados, pessoas privadas. E por que o meu processo demora? Então, isso é uma coisa, todo mundo, né? Todo brasileiro fala que a justiça é muito morosa, mas são dois lados da moeda. Realmente é uma coisa que demora muito, mas vamos lá. Aqui na Lagoa Santa, por exemplo, a gente tem primeira vara civil, segunda vara civil, vara criminal, juizado especial. Então são 4 juízes para julgar toda e qualquer demanda que vier aparecer na cidade de Lagoa Santa. Não me lembro de cabeça se Lagoa Santa pega outras cidades que não tem fórum, né, e vem para a comarca de Lagoa Santa, mas enfim, só a Lagoa Santa, propriamente dita, já são poucos julgadores. Então imagina, um tanto de processo para poucos juízes. É matemática simples. Não vai ser rápido mesmo. Além disso, a gente não tem um número legal, né, vamos dizer assim, de servidores atuando nos fóruns, atuando nas secretarias, auxiliando juízes. A gente não tem um número legal de juízes para julgar esse tanto de processo. E a população brasileira é um povo que gosta de litigar de uma certa maneira, mas que, às vezes não é uma situação que não resolve mesmo amigavelmente, não consegue fazer acordo. Nos casos, por exemplo, você vai processar o Estado de Minas Gerais, se você não processar, você não vai ter o seu direito reconhecido. Então, não tem como, não dá para fugir disso, né? Não dá para fugir do processo. E acaba sendo muitos processos para poucos atuantes, tá? Então, naturalmente, vai demorar. Existem cidades que é um pouco mais rápido, por exemplo, a capital de Minas Gerais. Se você for tiver um processo na central de cumprimento de sentença, seja civil, seja da fazenda, é um negócio que vai demorar muito, mas é matemática simples, lógico. O que é a centrase? Todo processo que acaba, que você ganha, você vai iniciar o cumprimento de sentença e ele vai cair na centrase, desde que tramite na justiça comum. Então vamos lá, em BH tem mais de 5 varas da fazenda, por exemplo. Todos os processos que se encerrarem no âmbito da Secretaria da Fazenda, se encerrarem e precisarem iniciar um cumprimento de sentença, vai cair na centrase da Fazenda Pública. Então imagina, vamos um pouco, são 5. Processo de 5 secretarias caem em uma única secretaria para o cumprimento de sentença. Vai demorar. Agora, os juizados de Belo Horizonte é mais rápido, porque são mais bem distribuídos. E o juizado especial, por si só, né, é um procedimento mais célere. Mas é uma pergunta comum e que se explica pelo alto número de processos, baixo número de julgadores e serventuários do judiciário. A próxima pergunta. É seguro contratar um advogado online? Então, tem que tomar muito cuidado com essas questões, principalmente agora que a gente está numa onda grande de golpes, né? Os clientes aqui da CHB Advogados recebem muitos contatos de golpe e pesquisando a gente já viu que não é só aqui. Vários outros escritórios com um certo reconhecimento, vamos dizer assim, têm sofrido, né? Os seus clientes têm sido vítimas desses golpes. Como eu vou saber se é golpe ou não? É simples, você vai fazer o contato, você recebeu o contato do escritório, você recebeu os dados do advogado. A primeira coisa que deve ser feita, se você não conhece, não ouviu falar, pega o OAB dele, pesquisa no sistema. Aqui em Minas Gerais, se a gente pesquisar o OAB no PJE daqui do Tribunal de Minas Gerais, você vai conseguir ver todos os processos que esse advogado tem. Por exemplo, o nosso foco aqui é nas ações da Fazenda Pública, né, no estado de Minas Gerais, e ações bancárias. Se você pegar a OAB de um dos nossos advogados e pesquisar no PJE, vai ver vários processos
neste segmento, com processos em face do Estado, seja com processos em face de bancos, né, vamos dizer assim. Então, você já tem a primeira prova. Bom, o advogado realmente tem vários processos, várias partes distintas, então já é um ponto positivo. O próximo passo é mesmo fazer contato com o advogado, ver o contrato que está sendo lhe oferecido, ler as cláusulas, ver as contas, porque aqui no nosso escritório, por exemplo, as contas em que a gente recebe os honorários iniciais são todas em nome do grupo, né, do escritório. E nós temos CNPJ, então você consegue consultar o CNPJ no site da Receita Federal. Você consegue pesquisar um endereço na internet, porque está cadastrado no cadastro do CNPJ, está lá o endereço, você consegue ver no Google Maps. Então, tudo isso você consegue extinguir de vez essa dúvida. Bom, ele é advogado mesmo, é golpe, não é? Será que eu estou pagando por um serviço real? E no último caso, se for possível, se ainda assim existir uma desconfiança, visite o escritório, né? Sempre aqui, por exemplo, a gente sempre recebe aqueles que querem fazer uma visita, querem conhecer o espaço para ter mais segurança, tá? O que é um precatório? Bom, precatório, bem resumidamente, o intuito aqui é ser breve, é uma forma de requisição de pagamento contra um processo, né, em que a Fazenda Pública deve, vamos dizer assim, deve porque ficou reconhecido em algum processo que a Fazenda Pública tem que pagar um valor X. Isso aí tem uma previsão na Constituição Federal, lá é de uma maneira bem ampla, né? Por exemplo, em processos com a União são 60 salários. Então, condenações em face da União ou autarquia federal que cheguem à monta de 60 salários serão pagos por RBB, que é a requisição de pequeno valor. Tem uma previsão no CPC, que são 60 dias para que seja realizado esse pagamento. 60 dias a partir de sua expedição. Agora, passou desse valor, vai para o precatório, que é a lista de pagamento, né? Ordem de pagamento. Demora um pouco mais que a EBV. No caso do estado de Minas Gerais, o cálculo ele é diferente. Então, o que vai definir a EPV são as UFENs, que é vamos dizer, uma medida que tem no estado. Então, cada UFENS vale um valor X. E aí, não me recordo de cabeça quanto que é, mas é cerca de 24 mil para o ano de 2023. Então, condenações em até, vamos arredondar, um pouco menos, mas só para ficar breve, até 24 mil, no estado de Minas Gerais, serão pagas por requisição de pequeno valor. O ofício aí de 60 dias úteis para o pagamento desde a sua expedição. Agora, passou desse valor, será um precatório. Qual é o prazo? Não tem prazo específico definido, é uma coisa que demora mais. O Tribunal de Minas Gerais ele realiza anualmente aí os leilões, estão definidos como leilões, ficam divulgados no site TJMG, onde você abre mão de uma parte do valor que tem direito a receber e você vai ser aí, vamos dizer, contemplado depois de se inscrever no edital de preencher os requisitos. Nós aqui do escritório da CHB Advogados já, inclusive, participamos de alguns. É uma situação que agiliza o lado do cliente e a depender do valor da condenação pode ser o melhor caminho, porque você vai abrir mão de uma parte, mas ainda assim vai estar acima do limite da EPB. Porque tem audiência de conciliação nos processos do juizado especial e o Estado não aparece. Aqui, no caso, o Estado de Minas Gerais. A audiência de conciliação ela é obrigatória nos processos em que tramitam no juizado especial.
Quando se trata de fazenda pública, Estado de Minas Gerais, no caso em Comento, você vai distribuir essa ação no juizado especial da fazenda pública, né? Mas, apesar de ter uma legislação diferente daquela lei que a gente conhece do juizado especial, né, 9.099, segue o mesmo rito. Então, se a audiência ela é obrigatória, aqui na Fazenda Pública, no Juizado Especial da Fazenda Pública, também vai ser. Agora, por que o Estado não comparece? Por que eu vou marcar essa audiência se o Estado não comparece? Muitos juízes, muitas comarcas preferem não desmarcar para cumprir mesmo, porque diz a lei. Mas já tem alguns que entendem ser dispensável, vamos dizer assim, e não realiza essa audiência, cancela. Mas quem está fazendo também não está errado, porque está cumprido o que está escrito na lei. Mas o Estado não comparece, porque ele comparecerá através do seu procurador, né, se assim fosse, e este não tem poderes para realizar qualquer transação em nome do Estado, né? Não existe normativa para isso. Alguns casos muito específicos. Igual recentemente, no governo Zema, a gente teve vários acordos no tocante às férias-prêmio, né, dos servidores aposentados. Mas isso aí teve toda uma previsão legal, teve toda vamos dizer assim, um estudo jurídico na Procuradoria e foi permitido. E nós mesmos realizamos várias audiências de conciliação, até mesmo na Justiça Comum, né, não só nos juizados especiais, e fizemos acordos aí para receber as férias-prêmio. Mas em casos específicos e existe uma previsão legal. No geral, não tem essa previsão. Não cabe acordo, né? Não dá para o procurador fazer um acordo, e eles então não comparecem. E acaba que, por ser muitos processos, né, que eles vão defender, que eles atuam, não tem uma sanção, né, vamos dizer assim, para quem não cumpre, ou para quem não comparece, para que o Estado não compareça. Agora, nós que estamos defendendo aí pessoas físicas, se não comparecer nessa audiência obrigatória, vai pagar umas custas aí nomeadas como contumácia, que são altas, então, só por não comparecer, mesmo sendo um procedimento simples. Então, nós não podemos deixar de comparecer, os clientes não podem deixar de comparecer, mas o Estado tem aí essa exceção em razão disso que foi falado. Como estudar os meus processos? Aqui na CHV Advogados, a gente oferece um serviço, né? O cliente entra em contato conosco, um serviço assim, claro, que já está incluso no contrato, né? Você nos contratou, você não vai pagar nada por isso. Isso é meio que uma obrigação, vamos dizer assim, nossa, como contratado. Mas, enfim, vocês entraram em contato conosco, seja pelo WhatsApp, seja por telefone, seja por e-mail, informando seus dados, né, nome completo, e-mail, CPF, e nós enviaremos aí e-mails e até mesmo mensagem no WhatsApp com os andamentos do processo. Por que eu preciso passar esses dados? O nome completo e o CPF para que eu possa realizar a consulta. Atualmente, nossos processos são distribuídos no BJE do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, primeira instância. E lá tem tudo por nome, CPF e o número de processo. Normalmente, você pode ter mais de um processo. Então, eu vou precisar desses dados para localizar todos os processos. Além disso, o e-mail é nada mais para que a gente faça a comunicação, para que a gente envie a cópia, a explicação, tudo certinho. Mas, respondendo a pergunta, é bem simples. Você preenche lá só com o CPF já basta, e vai aparecer todos os processos na consulta pública. Nessa consulta pública, você vai ter acesso às sentenças que eventualmente vão estar
no processo, né? Se tiver sentença no processo, você vai ter acesso a pequenas intimações, decisões interlocutórias, tudo isso tem acesso através da consulta pública. Além de poder ver lá, né, toda a movimentação que teve no seu processo. Se foi julgado numa contestação, vai ter lá. A impugnação da contestação vai ter lá. Se o processo for concluído para julgamento, vai estar escrito lá com as datas. Inclusive até para a gente ver se o processo está demorando muito, se está no tempo razoável. Isso aí é possível ver na consulta pública. Agora, fiquei com dúvida no termo. Eu li lá, concluso. O que é incluso? Entre em contato com a gente, que a gente vai explicar. Você é cliente nosso, tem processo conosco, recebeu os andamentos, pediu os andamentos. Ficou com dúvida? Devolve para a gente o andamento, faz uma marcação lá, escreve a palavra que ficou com dúvida, que com toda certeza a gente vai retornar e vai acabar o contato apenas quando a dúvida tiver sido sanada. São muitos termos que tem lá e às vezes é natural não entender mesmo. Mas a gente está sempre à disposição.